Nesse vídeo você vai entender 1. Por que o choro do Abel não faz o menor sentido, e 2. Como ele praticamente confirmou que a estratégia que ele aplicou durante todos esses anos funciona. E eu não estou falando de esquema tático. Primeiro, durante a semana, esse mesmo discurso do Abel já havia surgido por parte da imprensa de São Paulo. Coincidentemente, mais uma vez, a ESPN. O mesmo discurso, os mesmos dados. Há um penalti claro em cima do Roque, por isso é que eu falo, não é o primeiro. Isto não é uma crítica, é uma constatação. Após o jogo do São Paulo, daquela gritaria toda, o Palmeiras não teve mais um penalti. Acabaram. Uma alegação vazia de que, após a reclamação daquele grande absurdo que foi São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras não teve mais pênaltis marcados a seu favor. E listam 5 lances ali em que eles acham que tem razão. A gente até brincou, né? Se seria a imprensa ou Ascom, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. O discurso, coincidentemente ou não, foi replicado na integralidade pelo Abel, que na coletiva utilizou mais uma vez o microfone para reclamar, algo que ele já faz com recorrência há 5 anos. Por isso é que eu falo, não é o primeiro. Segundo essa teoria, os árbitros estão com medo de aplicar a regra a favor do Palmeiras, com receio de que possam parecer que estejam ajudando o Palmeiras. Receio que, convenhamos, eles não tiveram nenhum durante quase todo o ano de 2025, né? Mas, segundo a teoria dele, a reclamação, a pressão sobre a arbitragem funcionou. Funciona. Tanto funciona que ele faz isso toda a coletiva há 5 anos. Mas ele vai além. Ele diz que os árbitros ficaram com tanto medo que não tem nenhum pênalti marcado a favor do Palmeiras. O interessante é que ele isola simplesmente esse ponto, pênalti, mas não aborda todos os outros lances que possam decidir uma partida. E até mesmo os outros times que também disputam o mesmo campeonato, como se só acontecesse com o Palmeiras. Mas será mesmo que os árbitros ficaram com medo de apitar algo a favor do Palmeiras? Vejamos aqui os exemplos. Literalmente, no jogo seguinte ao jogo do São Paulo, ou seja, se existia alguma pressão para que o árbitro não marcasse alguma coisa a favor do Palmeiras, seria esse jogo, né? Que é logo o seguinte, que todos os holofotes estavam em cima da arbitragem. E logo no começo da partida, com o jogo 0-0, o árbitro me marca esse pênalti aí a favor do Palmeiras. Pois é. E detalhe, é o mesmo árbitro da partida em que ele reclama esse pênalti aí. Uma bola no canto da grande área e Vitor Roque projeta o corpo para poder proteger a bola e o jogador segue o mesmo caminho. E obviamente logo ele, que tanto reclamou de solada, ignorou esse lance. Engraçado que quando foi o Arrascaeta num lance de finalização, na frente do gol, em que qualquer toque ali prejudica a finalização, ou seja, a chance de o gol, todo mundo ali em São Paulo achou que não foi falta, não foi pênalti. Mas isso aí para eles é um pênalti claro, a ponto de levantar uma reclamação como essa. Ou seja, o mesmo árbitro dessa partida, que em tese estaria com medo de favorecer o Palmeiras, marcou esse pênalti aí contra o Juventude, que só foi anulado porque o VAR não tinha como não chamar, né? Convenhamos. No jogo seguinte, um jogo muito importante que poderia decidir o campeonato, o árbitro não expulsou o Gomes nesse lance, que quase quebra a perna. Lembrando que os palmeirenses reclamam de chute na canela em lances muito mais leves do que esse daí. O Gomes quase quebrou a canela do jogador do Cruzeiro, que não só saiu da partida, como nem jogou mais esse ano. O árbitro foi chamado ao VAR e mesmo assim manteve a decisão. Será mesmo que ele estava pressionado a parecer que não está ajudando o Palmeiras? Se contrariando até mesmo o VAR? Não parece, né? O mesmo árbitro que marcou também essa falta aí, né? Que ele marcou, deu amarelo e expulsou o jogador. Um árbitro que não quisesse parecer que estava ajudando o Palmeiras, marcaria essa falta no goleiro do Palmeiras e ignoraria no lance seguinte, praticamente, essa falta no goleiro do Mirassol? Não parece lógico. Então assim, cara, na boa, esse discursinho de que depois desse jogo o Palmeiras só foi prejudicado, que os árbitros ficaram com medo de marcar alguma coisa que pudesse favorecer o Palmeiras e por conta disso o Palmeiras só foi prejudicado, não, né? E nesse vídeo eu não vou nem citar os lances em que prejudicaram o Flamengo também naquela reta final depois desse jogo. Porque faz parecer, né, que o Palmeiras foi prejudicado e os outros times foram ajudados. Não. É que eles não estão mais acostumados. Mas na verdade o padrão no Brasil é esse. É uma arbitragem que erra a favor, mas também erra contra. Talvez eles já estivessem muito acostumados com uma arbitragem que só errava a favor. Mas na parte 2 eu faço questão de citar vários pênaltis que foram deixados de marcar a favor do Flamengo só na reta final do Brasileirão do ano passado. E o único ponto bom é ver que, de fato, o Abel reconheceu que a pressão que se faz em cima da arbitragem pode sim ter efeito. Não sei se teve na prática, mas pelo menos em tese, na cabeça dele tem. E se tem, justifica a atitude que ele tem ao longo de todos esses anos em cima da arbitragem. Saudações rubro-negras e não deixe de acompanhar o perfil e o site para saber tudo sobre o Flamengo e também sobre essas questões.